turma do quinto ano, vamos hoje, nessa manhã, dar início a mais uma aula de português, certo? Vamos aqui dar início à nossa aula de português, começando com a nossa correção. Você precisa assistir o seu vídeo aula para poder continuar a correção, tá certo? Para poder você rever, você olhar o que você errou, você apaga e você faz. É de suma importância a correção. Não basta só você mandar para mim as atividades, não. Você tem que também fazer as correções, tá certo? Então, hoje nós vamos fazer as correções da página, né? 34 até a página 38, né? Na página 34 nós já vimos, né, a abertura do capítulo. Na página 36 nós temos aí um poema Gente Grande, certo? Nesse poema diz o seguinte: gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas gripas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho de goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. Que delícia um bolo saído do forno, mas bolo quente dá dor de barriga. Beber água na bica e andar de pé no chão enche a barriga da gente de bichinhos. Que beleza as manhãs de inverno, a geada, mas é perigoso ficar resfriado. Amassar barro é tão bom, mas a terra é muito suja. Foi assim que aprendi a ter medo, foi assim que virei gente grande. Esse foi o poema, né, que vocês leram para nós respondermos as seguintes questões. Página 37, primeira questão. Sublinhe no poema Gente Grande os versos que apresentam as lembranças da infância da pessoa que fala no poema. Então a gente volta lá para o poema, na página 36, e vamos sublinhar quais são as lembranças da infância da pessoa. Então você vai sublinhar, olha, gangorrar nas folhas, até amassar barro é tão bom, certo? Então você vai sublinhar. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom. Chupar manga lá nas gripas da mangueira era uma beleza. Rapar o tacho de goiaba era ótimo. Que delícia o bolo saído do forno. Beber água na bica e andar de pé no chão. Que beleza as manhãs de inverno na geada. Amassar barro é tão bom. Essas partes aí você teria que sublinhar, porque são lembranças da infância, né? Segundo, assinale a alternativa correta a respeito do poema Gente Grande. Expressões como era tão bom, era uma beleza e era ótimo, mostram que essas lembranças da infância eram boas? Ou a pessoa que fala no poema virou gente grande, mas nunca aprendeu a ter medo? É o primeiro quadrinho, né? Essas expressões aí mostram que as lembranças da infância eram boas, né? Era uma beleza, era tão bom, mostram que o que ela passou na infância foi muito bom. Terceira, cada linha de poema é chamada de verso, e o conjunto de versos forma uma estrofe. Indique nos quadrinhos a seguir a quantidade de versos e estrofes do poema. Vamos lá, quantas linhas tem nesse poema? 16. E quantas estrofes tem no poema? 2 estrofes. Né? Mas, professora, eu não estou vendo 2 estrofes. Olha só. Aqui é uma estrofe, ó, de gangorrar até muito suja é uma estrofe. E foi assim que aprendi a ter medo, foi assim que virei gente grande, segunda estrofe. Tá certo? Você observa que de uma estrofe para outra, nós temos um espaço que dá para a gente identificar. Certo? Vamos para a página 38. Rima é a semelhança sonora no final ou no meio de diferentes versos. Releia o poema Gente Grande e responda: esse poema apresenta rimas? Em sua opinião, por que isso acontece? Não apresenta rimas, certo? E por que não apresenta rimas aí? Ó? Porque ele não é um poema, não é? Como se pode dizer, ele é menos poético, certo? Ele emprega outros recursos poéticos, ele não é acostumado a empregar aqueles recursos, né, que vem realmente nos poemas que são totalmente poéticos, tá bom? Então você coloca não, certo? Quinta,
Releia os 4 primeiros versos desse poema, onde diz o seguinte: gangorrar nas folhas de bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Que palavra desse trecho apresenta a ideia de oposição? Ideia contrária, mas. Letra A, resposta, mas. Letra A, mas. Ideia de oposição, né? Ideia contrária. Assinale quais das palavras a seguir apresentam o mesmo sentido da palavra que você respondeu à questão anterior. A palavra mas aí pode ser colocada no lugar de qual? Você pode, em vez de mas, você pode colocar qual palavra? Porém, porque ou contudo? As duas. Porém e contudo. Certo? Então você marca porém e contudo. A letra C, a palavra que você respondeu no item A se repete ao longo do poema? Sim, não é? Para indicar o quê? Oposição de ideias. Entre as lembranças, ela teve várias oposições durante a infância dela. E os versos do trecho acima são todos do mesmo tamanho? Não. Que a gente chama de versos o quê? Livres. Tem tamanhos diferentes, tem quantidade de palavras diferentes em cada verso. Tá certo? Nós agora vamos passar para a página 40 a 43. Certo? 40 a 43, que vamos falar de que aí? Variedades linguísticas geográficas, certo? As variedades linguísticas geográficas, pessoal, são os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua conforme a região. A variedade linguística geográfica varia de região para região, tá certo? Olha só, gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, mas cada um tem um jeito próprio de se expressar ao pronunciar palavras ou frases. Além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar, pessoal, dependendo do lugar. Por exemplo, em Curitiba, estojo escolar é penal. Já em Maceió, a brincadeira amarelinha é avião, tá certo? Ou seja, tem uma variação de acordo com a região, de acordo com o local. Enquanto aqui a gente conhece estojo escolar, lá em Curitiba é penal, né? Aqui nós conhecemos como picolé, mas já tem outras localidades que não é picolé, né? Tem outro nome, tá certo? A gente tem um monte de objetos, um monte de coisas, expressões que a gente fala na nossa região, que em outros locais ele tem o mesmo sentido, só que com um nome diferente, tá certo? A gente vê aqui que nas regiões, por exemplo, nós chamamos de semáforo, né? Mas tem outras regiões que chamam sinaleira, chamam só sinal, né? Pipa. Nós conhecemos aqui como pipa, mas já tem outras pessoas que conhecem como arraia, papagaio. Então isso, pessoal, é uma variação, certo? É uma variedade linguística geográfica. A pronúncia também pode variar de acordo com a região. Por exemplo, a letra R da palavra porta. Nós falamos porta, né? Mas já tem outras palavras em outros locais que a palavra R, ela é pronunciada de uma forma diferente. E isso não quer dizer que esteja errado. Não, não está errado, certo? É uma variação linguística. É uma variação linguística que é utilizada de local em local, de lugar em lugar, certo? Por exemplo, em alguns lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, essa pronúncia, não é? Da troca dos R's, a pronúncia do R, a gente chama de sotaque. A pessoa tem um outro sotaque. Porta, porta, não é? Tem um outro sotaque diferente. Os sotaques que a gente chama, pessoal, só revelam um pouco da riqueza e da diversidade da nossa língua. Por isso, falar diferente não é falar errado.
Uma das razões dessa variação é a influência que a nossa língua recebeu das línguas indígenas e africanas e das línguas dos imigrantes italianos, espanhóis e entre outros, tá certo? Vocês vão fazer, tá certo, em casa, da página 40 até a página 43, certo? Página 40 e a página 43, que fala sobre variação linguística geográfica. E vocês também, lá na página 49, tá certo? Ó, na página 49, na parte de produção, vocês vão para esta página, certo? Nesta página aqui diz o seguinte: neste capítulo você leu 2 poemas, sendo um deles narrativo. Agora lê um mini conto que narra acontecimentos sobre o desejo de uma criança. Pela ilustração do texto, qual seria o desejo da criança? Quando vocês olham aqui, ó, essa ilustração, que desejo essa criança queria? Então você vai responder isso aqui no caderno, ó, certo? Isso aqui no caderno. Aqui esse mini conto, pessoal, ele está em forma de prosa. Por quê? Porque ele está contando a história, está narrando, tá certo? Então vocês vão fazer isso aqui na parte de produção, tá certo? Fiquem com Deus. Espero que na próxima semana nós estejamos juntos para novos conhecimentos, certo? E realização de correções, tá bom? Beijos.